Muito bom dia, vamos lá então, 14 de setembro, agora são os 15 para 7 da manhã, mercados operando misto mundialmente, os índices futuros dos Estados Unidos subindo, Europa mix também e a China que já caiu. Hoje nos Estados Unidos tem um índice de inflação por lá que sai pela manhã, que é o dado mais importante, até para determinar aquele termômetro, se os Estados Unidos começarão a olhar a subida da taxa de juros ou a retirada, diminuição dos auxílios mensais, que eu continuo batendo na tecla que não, expliquei já algumas vezes aqui, mas quem tiver dúvida, por favor, me fala aqui, tá? Saiu um dado interessante dos Estados Unidos, do mês de agosto, que foi o déficit orçamentário. Tá? Veio 171 bilhões de dólares, mas isso foi 15% menor do que agosto de 2020. Claro, aumentaram as receitas com a recuperação, reabertura da economia, tá? Aumentaram as receitas fiscais e essa receita cresceu mais do que os gastos com os programas de alívio da pandemia. Portanto, melhorou, diminuiu o déficit que em 11 meses fiscais de 2001 está próximo, um pouco acima de 2,7 trilhões de dólares, tá? E aí a Janet Yellen, secretária de Estado lá dos Estados Unidos, falou na semana passada que ela tinha pedido para suspender ou aumentar o limite da dívida nos Estados Unidos, porque senão em outubro eles ficariam sem dinheiro para pagar as obrigações. Todos os anos os Estados Unidos chegam no fim do ano falando que precisam fazer isso e pedir para o Congresso, para a House americana, pedir mais limite da dívida. Sempre a mesma coisa, e é por isso que eu falo que mais cedo ou mais tarde eu acredito que a gente tenha algum problema com relação a isso. Mas enfim, seguimos. E essa receita no mês de agosto nos Estados Unidos ela aumentou 20% frente a agosto de 2020 e as despesas subiram só 4%, então por isso dessa diminuição do déficit fiscal orçamentário, tá bom? Bom, na Grã-Bretanha, falando um pouquinho da Europa, a taxa de desemprego veio 4,6%, foi o menor nível em próximo a um ano, tá? Tá bem mais baixo que a taxa da União Europeia, que está acima de 8% da taxa de desemprego, e também o IPP, Índice de Preços ao Produtor, no começo da cadeia produtiva na Suíça, veio 4,4% anualizado, lembrando que o anterior tinha vindo 3,3%, foi o maior nível desde 2008 e antes disso só no final da década de 89, tá bom? Mas também já falei sobre a tese aqui do que eu acredito da inflação dela ser temporária, principalmente por conta da China e da cadeia na quebra produtiva durante a pandemia, que deve, ao meu ver, se recuperar em breve, tá? Falando um pouquinho da China, com aquelas medidas mais restritivas que eles vêm impondo, também no setor de imóveis para domar os seus preços, algumas empresas vem perdendo valores absurdos com essas intervenções do governo, tá? Então, por exemplo, a Soho, eu tô com um gráfico aqui, que é uma empresa construtora chinesa, ela caiu ontem de 3,50 para 2,20, tá? Na bolsa de Hong Kong. Pensa que percentual, isso é muito alto para um dia. Tem a outra empresa que eu venho falando bastante, que é aquela Evergrande, que ela também já perdeu um valor muito alto e ela já caiu. Olha, tô com um gráfico aqui, ela já veio de 30 dólares, está custando abaixo de 3 dólares em Hong Kong agora, tá? Em pouco tempo. Então, com a intervenção do governo chinês para tentar domar os preços dos imóveis, essa suposta bolha imobiliária, eles vêm intervindo nas empresas e dificultando a vida, naturalmente, por conta dessa intervenção, a vida dessas empresas, e os valores delas vão perdendo diariamente nas bolsas, seja em Hong Kong, ou na própria China, ou naquelas que são listadas nos Estados Unidos. E ainda hoje tem, até para determinar isso, preços de imóveis, produção industrial e vendas no varejo na China, tá bom? Falando nisso também, eles também limitaram a produção de aço nos últimos tempos e o preço do minério de ferro, que custava 220, chegou ao pico lá de 230 dólares, mais ou menos em maio desse ano, tá custando agora na casa dos 129 dólares. É uma queda também super expressiva e as commodities é um dos fatores para limitar ou impulsionar a inflação, por isso que eu venho falando aqui, tá bom? Dados ruins da economia japonesa, a utilização da capacidade instalada, que é importante, o prévio veio uma alta de 6,2, agora caiu 3,4, tá? E a produção industrial que vem em linha, mas também uma queda de menos 1,5%. Tá bom? E no Brasil hoje a gente tem, vamos falar um pouquinho da Índia, que é outro país também em desenvolvimento, que segundo consta concorre com o capital estrangeiro, mas na minha opinião os países emergentes que mais concorrem com o Brasil é o México, né, o país, perdão, mas a Índia teve um índice de preço por atacado em 11,39, acima dos 10,75 que era previsto, tá bom? E hoje no Brasil a gente tem dados do setor de serviço que deve demonstrar
um crescimento pelo quarto mês seguido. Assim que sair também eu coloco aqui, e a grande expectativa é pela continuação das pautas, das reformas, tanto na Câmara como no Senado brasileiro, ainda mais depois que ontem o presidente Bolsonaro frisou a importância dos três poderes, tá bom? E aí a Bolsa Brasileira ontem teve um dia bastante positivo, com alta da Bolsa, queda do dólar, queda dos juros futuros negociados em bolsas em todos os vértices, dos mais curtos ao médio ao mais longo da curva, tá bom? Diminuindo o apetite, diminuindo aí o risco no dia para começar a semana de ontem. Então, uma ótima terça-feira. Dúvidas, por favor, comente. Quem gostou, por favor, puder compartilhar esse conteúdo, eu agradeço. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.